Esse homem foi levado por seres com mãos em forma de pinça. Olá, pessoal! A história que vamos contar hoje é considerada um dos episódios mais enigmáticos e documentados da ufologia mundial. Ela começa no mês de outubro do ano de 1973, na tranquila cidade de Pascagoula, localizada no estado do Mississippi, sul dos Estados Unidos. O local, conhecido por seu estilo de vida pacato e interiorano, se tornaria, em poucas horas, cenário de um dos eventos mais chocantes já relatados por testemunhas civis. Os protagonistas eram dois homens simples, Charles Hickson, de 42 anos, e Calvin Parker, de apenas 19, colegas de trabalho em um estaleiro naval. Em uma noite aparentemente comum, eles decidiram relaxar pescando à beira do rio após o expediente, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Ambos seguiram para um cais antigo, localizado em uma área industrial relativamente afastada do centro da cidade. O lugar era silencioso, quase deserto, cercado por vegetação e galpões abandonados. Era o tipo de local ideal para quem desejava um momento de sossego longe do movimento urbano. O céu estava limpo, com poucas nuvens visíveis, e a temperatura era amena. Enquanto preparavam os equipamentos de pesca, conversavam sobre assuntos triviais do trabalho, sem demonstrar qualquer tipo de tensão ou preocupação. A ideia era apenas pescar por algumas horas e depois voltar para casa. Nenhum dos dois imaginava que aquela calmaria seria abruptamente interrompida por algo que escapava completamente do entendimento humano. Por volta das 7 horas da noite, enquanto observavam a linha da vara dentro do rio Pascagoula, um som estranho surgiu de repente. Era um zumbido metálico, contínuo, mas que parecia se mover em torno deles, como se fosse produzido por algo em deslocamento. Os dois olharam ao redor, tentando identificar a origem do barulho, mas não havia vento, não havia carros passando, não havia nada. Até que uma luz azulada intensa surgiu no céu, se aproximando rapidamente. Em questão de segundos, a luz parou no ar, a poucos metros de onde estavam. O objeto que emitia aquela luminosidade desafiava todas as leis da física conhecidas. Pairava no ar, sem fazer vento, sem emitir sons mecânicos e sem qualquer sinal de propulsão visível. Charles e Calvin ficaram paralisados, observando a estrutura do que agora podiam identificar como uma nave. Era ovalada, com cerca de 10 a 12 metros de comprimento, e sua superfície emitia um brilho azulado constante. O objeto começou a descer lentamente até parar a menos de 1 metro do chão, sem causar perturbação no ambiente ao redor. A cena era silenciosa, mas carregada de tensão. Quando tentaram se levantar e correr, seus corpos simplesmente não responderam. Era como se alguma força invisível os tivesse neutralizado. O medo se misturava com a perplexidade. Em seguida, uma abertura lateral surgiu na nave e, de dentro dela, 3 figuras estranhas começaram a flutuar em direção aos 2 homens. As criaturas se moviam sem tocar o chão, como se deslizassem no ar. Tinham cerca de 1,5 metros de altura, a pele cinzenta e enrugada, e um corpo que mais lembrava couro envelhecido do que qualquer tecido biológico conhecido. As pernas pareciam fundidas, formando um único membro inferior, e os braços, longos e finos, terminavam em extremidades que lembravam pinças, sem dedos visíveis. O rosto era desprovido de olhos, nariz ou boca, substituídos por protuberâncias e marcas sutis. Não usavam roupas, não emitiam sons, nem demonstravam qualquer tipo de emoção. A presença daqueles seres era simplesmente antinatural, como se não pertencessem a este mundo. E talvez não pertencessem mesmo. Um dos seres se aproximou de Charles Hickson e, sem qualquer esforço, segurou-o pelo braço com sua mão em forma de pinça. Calvin Parker, por sua vez, sentiu-se sendo erguido no ar, sem que ninguém o tocasse diretamente. Foi como se a gravidade tivesse sido desligada ao redor dele. Ambos começaram a flutuar em direção à nave, incapazes de gritar ou resistir. A sensação descrita por eles mais tarde era de impotência absoluta. Não havia dor,
Mas também não havia controle. Os pés não tocavam o chão, e o mundo parecia ter sido silenciado. A entrada na nave foi silenciosa, e, ao cruzarem a abertura, foram imediatamente envolvidos por uma luminosidade azulada intensa que preenchia todo o ambiente interno. Dentro da nave, tudo era branco, limpo e sem formas nítidas. Nenhum botão, nenhum painel, nenhuma tela. Apenas superfícies lisas e iluminadas, sem fontes de luz visíveis. Ao entrarem, foram imediatamente separados. Calvin foi levado para uma sala distinta, enquanto Charles permaneceu sozinho em outra. Nenhum dos dois conseguiu ver para onde o outro havia ido. O ambiente parecia estéril, sem cheiro, sem som, sem correntes de ar. O tempo parecia dilatado, como se os minutos durassem muito mais do que na realidade externa. Era impossível saber quanto tempo havia se passado. O que se seguia era ainda mais perturbador, pois cada um viveria uma experiência diferente nas mãos daquelas entidades silenciosas. Calvin Parker relatou ter sido deitado sobre uma espécie de mesa metálica que flutuava no ar. Imóvel, observou um objeto descer do teto, semelhante a um olho mecânico que girava em sua própria órbita. O dispositivo começou a emitir uma luz fraca, deslocando-se ao redor de seu corpo como se estivesse escaneando ou mapeando sua estrutura. Nenhuma dor foi sentida, mas o estado de choque era evidente. A ausência de qualquer presença humana ou comunicação intensificava o terror psicológico. Calvin não viu mais os seres enquanto isso acontecia. Sentia-se observado, estudado, mas por máquinas que não expressavam intenção, apenas executavam comandos. O tempo, ali dentro, parecia inexistente. Charles Hickson, por outro lado, permaneceu em pé, sozinho, em uma sala também iluminada por aquela mesma luz azul constante. Não havia portas, janelas ou qualquer ponto de referência. Um dos seres entrou e começou a realizar um tipo de exame com um objeto que lembrava uma haste metálica. Ele não sentiu dor, mas sentia que algo estava sendo analisado ou manipulado. Em determinado momento, Charles afirmou ter ouvido uma espécie de voz dentro da própria mente. Uma mensagem sem som que ele não conseguiu compreender totalmente. Não havia troca de palavras, mas algo parecido com uma tentativa de comunicação mental. Se foi real ou fruto do trauma, ele jamais soube afirmar com certeza. Após o que ambos estimaram como 20 minutos de experiências separadas, sem explicações ou interações racionais, os dois homens foram reconduzidos ao mesmo ponto onde haviam sido capturados. A nave, silenciosamente, flutuava sobre o solo, e a abertura pela qual haviam entrado se manteve visível até que os corpos deles fossem novamente colocados no chão, à beira do rio. A sensação de leveza desapareceu, e os sentidos começaram a voltar. A luz da nave voltou a brilhar com mais intensidade e, lentamente, o objeto começou a se elevar, sem barulho, sem emissão de fumaça ou vento. Em segundos, desapareceu em linha reta no céu noturno, deixando apenas o silêncio como testemunha. Charles e Calvin permaneceram imóveis por alguns instantes, sem saber o que fazer. Calvin, mais jovem e aparentemente mais vulnerável emocionalmente, entrou em colapso. Seus braços tremiam descontroladamente e ele começou a chorar de forma compulsiva, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Charles, embora também visivelmente abalado, tentou assumir o controle da situação. Colocou a mão no ombro do colega e tentava, em vão, fazê-lo respirar com calma. Mas sua própria voz saía trêmula. Sua respiração estava acelerada e suas pernas mal o sustentavam. Era como se a realidade ainda não tivesse voltado completamente ao normal. Algo profundo havia sido violado dentro deles, algo que jamais poderia ser esquecido. Sem saber o que fazer e completamente perturbados, os dois homens tomaram uma decisão imediata. Não iriam para casa. Não iriam procurar amigos. Não iriam esperar amanhecer. Iriam diretamente até a delegacia de polícia. Precisavam contar o que havia acontecido, mesmo que ninguém acreditasse. Precisavam registrar aquilo. Precisavam entender se ainda estavam em perigo ou se algo mais iria acontecer.
A sensação de vulnerabilidade era total e, ainda que a ideia de contar uma história tão absurda para autoridades parecesse arriscada, eles sabiam que, se guardassem aquilo para si, poderiam enlouquecer. Charles, então, ajudou Calvin a se levantar e, juntos, seguiram para o centro da cidade. No caminho, a cidade parecia a mesma. Luzes acesas nas casas, carros passando esporadicamente pelas ruas, nada indicava que algo fora do comum havia acontecido ali. Mas, dentro deles, tudo havia mudado. Eles não eram mais os mesmos. A chegada à delegacia representava para ambos não apenas um pedido de socorro, mas o primeiro passo para tentar reconstruir o sentido da própria realidade. Ao cruzarem as portas da sede da polícia local, o peso do que viveram ainda pairava sobre seus ombros, e seria apenas o início de uma longa e conturbada jornada de exposição, descrença e busca por respostas que talvez jamais fossem encontradas. Eles mal sabiam que os próximos minutos seriam decisivos para que seu relato se tornasse conhecido por todo o país. Dentro daquela delegacia, enfrentariam o ceticismo dos policiais, mas também deixariam, sem saber, uma prova que atravessaria décadas. Mas isso, como veremos, só viria a se revelar depois. Por ora, tudo o que podiam fazer era tentar colocar em palavras aquilo que, até aquele momento, nenhum dos dois sequer compreendia completamente. E assim termina a primeira parte desta história. Ao chegarem à delegacia de Pascagoula, Charles Hickson e Calvin Parker foram recebidos pelo xerife Fred Diamond e pelo capitão Glenn Ryder. Ainda ofegantes e com os olhos arregalados, pediram para relatar um incidente urgente. A princípio, os oficiais pensaram se tratar de algum tipo de crime ou acidente, mas a expressão dos dois homens chamava a atenção. Havia algo de estranho no modo como se comportavam. Calvin tremia tanto que mal conseguia falar, enquanto Charles tentava descrever os acontecimentos com frases fragmentadas. Quando mencionaram terem sido levados por seres desconhecidos e examinados dentro de uma nave, os policiais imediatamente pensaram se tratar de uma brincadeira de mau gosto ou de um surto psicológico. Mesmo desconfiados, os oficiais decidiram ouvir os dois separadamente. Levaram Charles para uma sala e Calvin para outra. Os depoimentos, colhidos com intervalo de poucos minutos, eram incrivelmente semelhantes nos detalhes e na ordem dos fatos. Ambos falavam da luz azul, da nave oval, dos três seres com mãos em forma de pinça, da sensação de paralisia e do ambiente branco e silencioso dentro do objeto. Nenhum dos dois parecia tentar convencer os policiais de nada. Apenas narravam o que haviam vivido com uma mistura de incredulidade e terror. Ainda assim, os oficiais continuavam desconfiados. Pensaram que talvez estivessem sob efeito de drogas ou álcool, mas não havia sinais físicos de intoxicação. Para testar a veracidade dos relatos, o xerife Fred Diamond teve uma ideia incomum. Pediu que os dois ficassem juntos por alguns minutos em uma sala isolada, alegando que precisavam esperar um investigador. O que os dois não sabiam era que havia um gravador escondido no ambiente. A intenção era simples: se estivessem mentindo, provavelmente cairiam em contradição ou ririam da encenação. Mas o que foi registrado ali surpreendeu profundamente os policiais. Durante a gravação, conhecida como a fita secreta, Calvin e Charles conversavam entre si em tom de voz baixo, demonstrando medo real. Falavam da aparência dos seres, da incapacidade de se mover e da angústia que sentiam. Era claro que não estavam representando. Ao ouvirem a gravação, os oficiais ficaram divididos. De um lado, os relatos eram inacreditáveis e fora de qualquer lógica convencional. De outro, o comportamento dos dois homens não correspondia ao de farsantes. Eles não pareciam buscar atenção ou ganhos com a história. Pelo contrário, Calvin estava em estado de choque e não queria mais falar com ninguém. Charles tentava manter a calma, mas sua voz tremia a cada nova explicação. Diante disso, o xerife decidiu que o caso precisava ser tratado com mais cautela. Entrou em contato com a base da Força Aérea mais próxima,
mas foi informado de que o projeto oficial de investigações sobre objetos voadores não identificados, conhecido como Projeto Livro Azul, havia sido encerrado 4 anos antes. Mesmo assim, o caso começou a chamar a atenção da imprensa local. No dia seguinte, repórteres de jornais da região apareceram na delegacia querendo falar com os 2 pescadores. Charles aceitou dar entrevistas, enquanto Calvin recusava qualquer tipo de exposição. O jovem estava visivelmente afetado e precisou ser acompanhado por familiares. Charles, por outro lado, começou a relatar o ocorrido com detalhes, mesmo sabendo que muitos duvidariam. Ele não parecia preocupado em convencer ninguém. Apenas dizia que o que viveu naquela noite era real e que jamais esqueceria os olhos, ou a ausência deles, nas criaturas que os levaram. Em pouco tempo, jornais de outros estados começaram a repercutir a história. A repercussão atraiu também a atenção de pesquisadores civis e grupos de ufologia. Um deles, o Dr. James Harder, da Universidade da Califórnia, foi até o Mississippi para entrevistar os 2 homens. Charles aceitou se submeter a sessões de hipnose regressiva, durante as quais revelou ainda mais detalhes sobre a experiência. Segundo ele, durante a suposta comunicação telepática, teve a impressão de que os seres estavam curiosos com o funcionamento do corpo humano, mas não demonstravam intenção hostil. Apenas estudavam, como cientistas diante de um objeto novo. Calvin, por sua vez, recusava qualquer tentativa de hipnose. Seu trauma era tão intenso que qualquer menção ao episódio provocava crises de ansiedade. O caso de Pascagoula rapidamente se tornou um dos mais discutidos da ufologia mundial. Não apenas pelos relatos vívidos, mas pelo comportamento das testemunhas. A gravação secreta, liberada posteriormente à imprensa, foi analisada por especialistas em linguagem corporal e psicologia forense, que apontaram traços claros de estresse genuíno. Charles Hickson passou por exame de polígrafo, cujo resultado foi considerado compatível com a veracidade do relato. O caso atraiu atenção até de investigadores estrangeiros, que viajaram até o local para estudar os registros. Ao longo dos anos, diferentes versões da história circularam, mas nenhuma conseguiu desmontar completamente a credibilidade dos 2 protagonistas. Décadas depois, em 2018, Calvin Parker, já idoso, decidiu escrever um livro sobre sua experiência. Até então, havia vivido em silêncio, fugindo dos holofotes e tentando levar uma vida comum. Em sua obra, revelou que os encontros não se limitaram àquela noite de outubro de 1973. Segundo ele, os mesmos seres o teriam visitado em outras ocasiões ao longo da vida, sempre de forma repentina e silenciosa. Calvin afirmou ter recebido mensagens que falavam sobre a destruição do planeta causada pelo homem, o desequilíbrio ambiental e a urgência de mudanças na forma como a humanidade trata a Terra. Disse ter mantido silêncio por medo e para proteger sua família. Charles Hickson faleceu em 2011, mantendo até o fim a mesma narrativa. Nunca buscou fama ou enriquecimento com a história. Continuou trabalhando normalmente, convivendo com os olhares desconfiados de alguns, mas também com o apoio de muitos que acreditavam nele. Sua postura reservada e firme acabou contribuindo para que o caso fosse levado mais a sério ao longo dos anos. Em 2019, a cidade de Pascagoula reconheceu oficialmente o incidente como parte de sua história. Foi erguido um marco memorial na margem do rio, no mesmo local onde Charles e Calvin disseram ter sido abduzidos. O memorial atrai visitantes de diversas partes do país, curiosos por conhecer o lugar onde tudo teria acontecido. Hoje, o caso de Pascagoula é citado por estudiosos como um dos mais consistentes da história da ufologia. Não apenas pelos detalhes do encontro, mas pela ausência de contradições ao longo das décadas, pela gravação clandestina que captou o desespero genuíno das vítimas e pelo fato de nenhum dos 2 ter se desmentido ou buscado lucrar com a experiência. Os arquivos continuam abertos, as entrevistas estão disponíveis e os registros permanecem como testemunho de algo que, até agora, ninguém conseguiu explicar completamente.
Charles Hickson e Calvin Parker não apenas marcaram a história da ufologia americana, deixaram um legado de perguntas que, mesmo 50 anos depois, ainda esperam por respostas.